Tema muito importante pra gente aqui. Essa live vai ficar salva. Vamos falar sobre como identificar que as ferramentas, o processo terapêutico, as orientações estão gerando mudanças para mim, se eu realmente estou evoluindo. A gente tem ferramentas de formas diferentes, tipos diferentes de influência na pessoa e abordagens, né? Nós temos a psicoterapia, a análise, nós temos o coaching e nós temos a espiritualidade e as ferramentas terapêuticas. Espiritualidade e ferramentas terapêuticas eu coloco separado, porque no meu caso eu uso ferramentas terapêuticas, mas eu uso muito a orientação da espiritualidade. Então vai além de ferramentas, certo? Por que é que eu coloquei essa separação? Porque eu entendo, eu vivi esse processo e vivo desde faz o quê? 2013 eu comecei o processo de autoconhecimento porque tive síndrome do pânico. E aí consegui superar isso. Por quê? Porque fiz uma terapia hormonal, fui pro nutrólogo, fiz uma bateria de exames, identifiquei um cortisol altíssimo e várias coisas que estavam desreguladas por causa disso. E com base nisso iniciei um processo de autoconhecimento por orientação do meu próprio médico, e isso me leva a uma jornada absurda de mapeamento dos estímulos da minha ansiedade e até hoje o processo de autoconhecimento, porque quando você começa, você não termina, você vai sempre se conhecer, e mesmo quando você já se conhece no aspecto, você vai evoluir, vai amadurecer, então você vai se reconhecer sempre, é um processo que não acaba. E aí fica, né, como é que eu vou identificar a minha evolução? Não tem muito o que ficar dando voltas aqui. Primeiro, a pessoa que chega em Lange Terapeuta, em Jéssica Lange, ela vem com uma demanda. Ela não sabe como eu posso ajudar ainda e a profundidade disso. E ela chega querendo resolver o relacionamento, resolver um término que tá doendo. Ela chega querendo resolver as finanças, querendo resolver o autoconhecimento. Quem sou eu? Porque ela passa a vida vivendo para agradar os outros, vivendo com medo de ser julgada. Então, ela vem com a intenção de entender o que é importante para ela e para onde ela quer ir. Certo? Então ela vem com diversas demandas. Isso é o que ela identifica naquele momento que ela chegou até ali e pediu socorro. Certo? O resultado que ela quer é o quê? É esse, das demandas que ela trouxe. E ela vem para conversar comigo com essa demanda. Enquanto a gente conversa, descobre-se aspectos da vida dela que influenciam diretamente naquele resultado, em levá-la àquele resultado. E tem alguns aspectos que travam a caminhada dela. Quando uma pessoa chega para mim com mais de 30 anos, ela teve pelo menos 30 anos de construção daquela mentalidade que ela chegou. Certo? Óbvio. Isso é a base do óbvio. Quando ela chega, ela vem com ansiedade, ela vem muito tensa porque ela precisa resolver aquilo ali, já faz muito tempo para a pessoa chegar a pedir uma ajuda espiritual e terapêutica holística, ela já foi para várias outras dinâmicas, ou ela vem de muitas ferramentas terapêuticas, sem o acompanhamento, o que leva elas a terem muitos resultados e não perceberem. Por quê? Tudo que é influência espiritual, influência energética, vai ter um tempo para se manifestar. Você influenciou no energético, não foi no mental. Você pede ajuda espiritual e energética para influenciar um nível antes do mental. E você pode ainda entrar em questões que, por exemplo, na psicoterapia você não acessou, porque você não, enfim, você tem ali várias camadas que estão encobrindo você, protegendo você, e aí chega uma ferramenta e diz, ó, tem uma camada aqui sobre isso, aquilo, que te impede de ir mais profundo, e o que tá profundo, embaixo dessa camada, é isso. É massa, né? Traz uma clareza. Isso já traz resultados. Isso já te traz uma diminuição na ansiedade, já diminui uma busca, porque tem uma coisa que você não entendia que você passa a entender.
Mas isso não muda você. Não muda você. Oráculos, que são as ferramentas que trazem a informação, seja ela qual for, oráculos acásticos, tarô, cartomancia, búzios, leitura de aura, que é a que eu faço, enfim, qualquer tipo, tem muitos oráculos. Eles trazem a informação. Eles podem trazer um processo de limpeza? Podem. Mas a informação que eles trazem não é suficiente para que haja uma cura. Porque para haver uma cura, a gente encontra a informação da cura, que precisa ser trabalhada. Mas para você chegar ali e curar, você precisa mergulhar e encontrar o ponto que já foi encontrado por mim. E lá você vai trabalhar na sua ferida. É você que vai. E as ferramentas do terapeuta vai também trabalhar ali junto com você. Por quê? Porque a ferramenta terapêutica energética, ela vem para fazer uma parte do processo que você não consegue, porque você não tem visão, porque você não estudou, porque você não vivenciou, e você pede ajuda. A gente não nasce sabendo de tudo. A gente tem as nossas inteligências, né? Nossas capacidades. E o terapeuta, ele tá capacitado para isto, para fazer uma parte junto com você que você sozinho teria mais dificuldade. E aí, você está ali tratando a sua ferida e a ferramenta está te auxiliando, direcionando, entrando mais fundo onde você ainda não consegue alcançar e trazendo para que você cure, trazendo de mais de dentro. Imagina você cavou e aí vem uma ferramenta com mais força, uma britadeira, e vai cavando. Chega um ponto que a britadeira ela tá muito emperrada, porque só você pode entrar mais. É um buraco bem fininho. E aí você consegue colocar a mão. E a ferramenta vai dizer assim, tá, a tua mão só vai até aqui. Então a ferramenta vai energeticamente e entra além da tua mão e busca aquilo que tá mais fundo. Vê que massa. E aí finalmente você pode trazer. Você não foi tanto até tão fundo, mas a ferramenta te auxiliou a ir mais longe. E aí você pode trazer e curar. A base de todas as ferramentas. Tô me recuperando ainda na minha garganta. Infelizmente eu não posso pausar uma live pra tossir, pegar ar, enfim. A base de todas elas é curar as feridas do passado e libertar você dele, para que você possa continuar a sua caminhada sem projetar as suas necessidades do passado. Porque hoje, adulto, nós somos racionais, né? Estamos pensando, nós estamos criando, nós estamos desenvolvendo, amadurecendo, nós estamos sonhando. Mas lá no passado, você tem várias quebras que você não conseguiu absorver, entender, porque você era criança e não tinha maturidade suficiente para isso. Você aprendeu com pessoas disfuncionais e que não estavam percebendo certas falhas. Ou você tinha uma necessidade que as pessoas não conheciam. E às vezes elas estavam trabalhando tanto, às vezes elas estavam resolvendo muitas coisas e aí elas não te deram atenção suficiente. E aí a sua criança, ela sente que ela foi abandonada, ela sente que foi rejeitada. E hoje você ainda sofre com isso. Você ainda encontra pessoas disfuncionais para se relacionar iguais àquelas que você aprendeu que era o amor. Percebe que é no passado? Existem crenças no passado que hoje elas precisam ser encontradas e ressignificadas. Só que essas crenças, elas vêm sobrecarregadas. Elas estão aqui, elas vêm sobrecarregadas de frustração, que vai colocando elas cada vez mais embaixo, mais embaixo, mais embaixo. Por quê? Porque para te proteger dessa dor, dessa memória que foi muito dramática para você. E aí essa dor, ela te gera medo. Eu não quero, Vixe Maria, isso dói, eu não quero me aproximar disso. E aí você vai e afunda a crença e a dor por cima dela. Blá, 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 todos os sofrimentos. Isso se torna uma barreira para você dizer assim, ó, isso aqui é o cadeado. Daqui tu não passa porque aqui é muito dolorido. Deixa isso pra lá, segue adiante. Tu não precisa disso aqui não. Qual o problema? Enquanto isso está vibrando aí, você está atraindo. Você não tem acesso, mas está dentro do seu sistema. O seu sistema está lá, completíssimo, com a crença, com o sofrimento. E tudo isso, com o tempo, de lá pra cá, gera outras crenças, outros programas de crenças, que viram uma malha de comportamentos e decisões, e atitudes, e medos e sonhos, e norteia toda a sua vida. Para você chegar até lá, é um processo de cavar, cavar, cavar. Sabe por quê? Porque para chegar nesse ponto que dói tanto,
você precisa se preparar, você vai amadurecendo. E aí o teu inconsciente, ele vai liberando. De acordo com a tua possibilidade, com a teu preparo emocional, espiritual. O espiritual também te auxilia muito nesse processo, para não te traumatizar, para que o teu caminho de evolução... Nossa, tem uma muriçoca aqui. Para que teu caminho de evolução não te retraumatize, para que ele não seja tão dramático mais do que aquilo. Então, assim, você tem um longo processo para chegar até a sua cura. O que é que os oráculos fazem? Eles trazem, vamos supor que você usa uma constelação familiar, você não usou nenhum oráculo. E aí você vai trabalhar naquela ferramenta de constelação um acesso a determinado nível daquela tua crença, ou daquele teu trauma, enfim, ou daquela tua questão que tu quer resolver, que ainda não é a raiz. E aí tu vai lá na constelação, dá uma mexida e resolve uma parte. Ou não, na maioria das vezes não. Eu fiz várias constelações e não vi resultado. Ou só viu depois de 4 anos o resultado. Por quê? Porque não foi na raiz. Mas pode ter resolvido alguma coisa que aumentou o acesso. Correto? Acho que tá dando pra entender até aqui. Se não der pra entender, você pode colocar embaixo a minutagem dessa live e a dúvida que você tá. E eu vou responder. Isso pode gerar mais conteúdo e mais live, tá? E aí... mas aí o oráculo faz o quê? Vamos supor que você vai primeiro no oráculo. O oráculo, ele vai te trazer a resposta final. Aquela que tu não acessa. Porque o teu inconsciente tá te protegendo. O teu inconsciente não tá me protegendo. Tá te protegendo. E quem tá lendo sou eu. Com a leitura de aura. Com a ajuda dos mentores. Existe uma coisa além disso. O teu preparo para receber aquela mensagem também. Então tem informação que o meu consulente, ele só recebe 3 anos depois. Mesmo ele estando lendo aquilo ali. Mesmo ele lendo aquilo ali. Naquele momento que ele pediu pela primeira vez, ele precisava daquela informação para dar continuidade à sua caminhada. Mas daqui a 3 anos, ele chegou num nível que ele só precisou desligar o interruptor. Entende? Então, assim, tudo tem seu tempo e não somos nós que definimos. Agora, nós dizemos a velocidade com que as coisas acontecem. Sim, não sabemos o ponto final, porque ele não existe. Uma demanda resolvida gera outra, que gera outra, que gera outra. E a sua vida vai se tornando mais leve, livre e próspera. É isso. É isso. É você sentindo que algumas questões que estavam te sobrecarregando mentalmente naquele momento estão sendo liberadas. E você está se sentindo mais livre para pensar em outras coisas, para sonhar, para realizar sonhos. Entendeu? Para sonhar e realizar sonhos. E ser feliz. E ser pleno. Isso não quer dizer que você vai resolver tudo. Porque não existe tudo. Até porque não é em 4 anos que você vai resolver uma vida inteira ou uma ancestralidade. Porque além da tua vida, tem uma ancestralidade sendo trabalhada ali. E aí, vamos lá. Como é que eu defino resultados? Como é que o Lange terapeuta sabe que você está tendo resultados? Gente, não tem muito o que dizer. Não tem muito o que dar rodeios aqui. É aquilo. Eu quero resolver isto. Tá certo. Eu vou te dar o caminho e tu vai ter que ter coragem, resiliência e persistência para continuar. Eu não digo nem disciplina, porque não dá tempo. Mas eu te dou o caminho. É dolorido? É. Porque, cara, se você quer uma coisa devagar, uma coisa que respeite o teu medo da dor, pode acontecer. Você não é o público-alvo. Porque a espiritualidade, ela trabalha com verdades. E às vezes você não está preparado. Você tem que ter coragem para lidar com a dor. Inclusive, será o novo filtro da mentoria Batalha Final, né? Que é a coragem de encarar. É aquela pessoa que já tá... Nossa, caiu uma ficha agora. É aquela pessoa que já tá com a espada em punhos. Ela vai enfrentar a dor. Ela já tem a espada e o elmo para se proteger do ego. Para deixar que o coração diga para ela assim: você quer sim se libertar. Não importa o que seu ego tem medo, não importa. Se o seu ego tá com medo, então é porque é pra lá que a gente tem que ir, porque a gente tem que quebrar isso. Você não tem que ter medo de você. Se você quer se realizar, você tem que ter coragem pra ser feliz, pra realizar teus sonhos, porque teu sonho chega e tu não tem coragem de segurar ele nas mãos. Sabe por quê? Porque você acha que não merece. E isso é uma crença. Você sofreu
a vida toda. E aí eu digo assim, você tem que fazer isso, isso, isso. Dói? Dói. Dói. Aí, mas vai me trazer felicidade? Vai. Vai te libertar. Vai fazer com que você pegue aquele programa que você tava trazendo, que você nem sabia, porque, eu só quero ser feliz. Tá, mas lá dentro, no teu inconsciente, tá dizendo, se lasque pra lá. Felicidade? Felicidade pra mim é estar junto dos meus pais, no sofrimento, honrando ali, ó, segurando. Isso é o teu inconsciente aqui, ó. Mas o teu coração, a tua essência diz, você não é isso, cara. Você é livre, você é gigante. Você tem sonhos, você tem propósito. Esquece o passado, liberta. Vamos lá, vamos pegar essas dores que maltrataram a gente a vida inteira, que aprisionaram a gente. Vamos ser felizes. Aí a mente fica, não, eu não posso desonrar a minha família, o sofrimento da minha ancestralidade. Eu preciso honrar. Mas não é sobre o físico, não é sobre o que você vê. O que você vê é o contexto medíocre que você quer libertar. Não confia nisso. Mas a minha intuição diz. A tua intuição tá vindo daqui, do medo, do trauma, do padrão. O coração, ele é louco. Ele é louco. Ele quer que você faça aquilo que você se acha incapaz. Porque ele sabe que você é capaz. Porque ele sabe o tamanho que você tem lá no universo. Ele sabe o que você quer da vida. Ele sabe o que você pode, consegue. E ele sabe as tuas travas. E ele sabe que é o ego. Então veste o elmo, veste a espada e começa. E não fica, mas eu sofri muito. Sofreu, cara. E você não sofreu o suficiente. Porque você se isolou do feminino. Você guardou sua dor. Você não sofreu o suficiente. Você ainda vai ter que sofrer pra liberar. Porque o sofrimento, quando você sente na hora, você tem que se deixar sentir. Você não tem que fugir. Só que a criança, ela precisa sobreviver. Ela não tem recurso emocional. Ela não tem ferramenta pra lidar com isso. Então ela guarda. Aí o que acontece? Ela guarda e vai viver. E daqui 5 minutos a mãe dela, que fez com que ela se sentisse rejeitada, ou, enfim, às vezes nem é realidade, às vezes é só a criança que enxerga dessa maneira, ela guarda e tá lá pedindo o colo da mãe. E tá tudo bem, ficou tudo bem, esquece. Mas tá ali. Lá na frente, terapia. Terapia, amigo. Então, assim, o resultado... Como é que eu vou saber os meus resultados? Vivendo. Vivendo. Não existe um termômetro. Não existe um termômetro que vai dizer, olha, aqui você chegou, aqui. O único termômetro é fazendo. Fazendo. Você veio pra mim pra dizer assim, eu quero ajuda espiritual. Mas você não tem a visão espiritual. Eu tenho. Mas eu te ensino, eu te dou a ferramenta e digo assim, agora tu vai ver a tua ferramenta. Agora é tu que vai ver. Eu tô te dando o caminho aqui. Aí você fica com medo do que vai ver. Aí você não faz. Aí demora 2 meses pra fazer o primeiro exercício. E quer resultados. Eu quero resultados. Agora, é muito interessante que você saiba que tudo é um processo de autoconhecimento. Inclusive a tua demora, tua sabotagem. Tudo isso é um processo de você olhar e dizer assim, eu não tive coragem ainda, tô me dando esse tempo, tô fazendo Arcanjo Miguel, vou fazer 3 Arcanjos Miguel engatilhado no outro. E é isso. E é o meu processo. E é orientado por mim. E eu vou te dizer, faz assim, 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 dessa maneira. Com o tempo, você vai ter resultados que você vai sentir respeitando o teu limite. Porque energeticamente, você só vai de acordo com a tua entrega. Se tu trava em alguma maneira, em algum momento, o resultado trava. E eu não tenho como destravar. Nem eu, nem a espiritualidade. Existem ferramentas, sim, que atuam com a tua... Eu digo assim, quer uma mesa radiônica? Desprogramação neurobiológica? Ouve a sua decisão e pedido. Às vezes você pode me pedir também na mentoria uma desprogramação de crenças de um tema específico. Você pode. E é a desprogramação neurobiológica, que é uma ferramenta instantânea. Instantânea, vírgula. Por quê? Porque você precisa viver para sentir. Algumas sensações já mudam de início. Verdade.
E aí o que acontece? Você vai viver. Com 3 meses, você percebe o quanto que mudou desde a primeira vez. Certo? Resultado, vivendo. Ai, Jéssica, não sei se eu estou evoluindo. Cara, evoluir é fazer diferente. Eu estou me sentindo diferente. Estou fazendo e estou me sentindo diferente. É isso. Eu não estou trabalhando um processo de coaching. Eu podia. Inclusive, é uma ideia. Mas a pessoa que vem a mim, eu não tô vendendo coaching, a pessoa que vem a mim, ela quer se sentir. Ela quer sentir. Ok? Lange Terapeuta trabalha com espiritualidade e ferramentas terapêuticas. Certo? Tem uma coisa que eu vou falar na live sobre mentalidade, que é assim, algumas questões eu preciso respeitar da espiritualidade, do processo espiritual. Por quê? Porque é o tempo da espiritualidade. Não é do meu jeito. E eu preciso trabalhar muito meu ego pra respeitar isso, porque eu não posso ser a heroína da vida da pessoa. Eu não posso trazer tudo pra pessoa. Ela vai dizer assim, ó, não, me dá uma desprogramação neurobiológica para finanças. Eu quero prosperar. Vamos. Eu fiz essa desprogramação. Mudou minha vida completamente. Mudou minha vida completamente. Resolveu? Não. Porque eu ainda resisto a alguns estudos. Eu resisto. Que se eu tivesse feito. As ferramentas terapêuticas não vão ensinar você uma coisa. Elas vão resolver uma situação. E elas vão fazer com que você aprenda com a sua própria vida os resultados. Cheguei com uma demanda, fiz os exercícios propostos, me dei o tempo de sentir e viver as situações que vão me mostrar o resultado. E na hora de escolher diferente, eu escolhi diferente, eu fiz diferente, eu agi diferente e percebi as minhas vontades contrárias. Percebi quando eu resisti, percebi quando eu quis sabotar, percebi quando eu quis fazer igual a cagada de todas as outras vezes que me fizeram vir aqui falar com um lanche terapeuta. Porque, veja, você sabe onde você tá errando, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, a leitura de aula, ela traz o óbvio. Ah, eu já sabia, eu só precisava de confirmação. Gente, eu faço isso há 10 anos. Eu não leio só pessoas do meu ciclo. Não, eu leio pessoas no mundo todo, cara. Eu tô ligada. Eu tô ligada nos padrões, nas dores, nas dificuldades. É muita gente. E eu faço isso de manhã, de tarde e de noite, sem parar. E já fiz de várias formas diferentes, presencialmente, à distância. Eu fiz de várias formas e hoje eu faço com desprogramação neurobiológica. Simultâneo. Eu faço a leitura e a desprogramação simultaneamente, olha. E é incrível, os resultados são incríveis. Então assim, gente, como saber se estou evoluindo? Vivendo e atento. Você tem que olhar. Você não vai ficar vivendo. Se você quer rever os resultados, faça o que precisa ser feito. Ah, eu fazia tal coisa. E isso era um padrão, inclusive que eu te falei. Não, teu padrão, tu tá fazendo isso pra respeitar este teu padrão, essa tua lealdade, essa tua dificuldade. Vamos trabalhar essa dificuldade e quando você tiver que tomar uma atitude diferente, você vai tomar, porque você já sabe, então é uma escolha. Atitudes diferentes. Atitudes diferentes. E aí você vai começar a viver de uma maneira que você nem sabia que estava errado. Aí você começa a fazer certo. Porque alguém te falou. E agora você vai aprender a viver dessa nova forma. Inclusive aprender a suprimir e trabalhar seus impulsos. Você não já está trabalhando suas questões financeiras lá por trás? A atitude é você quem faz. Você já tem que viver, inclusive antes mesmo de resolver, você já tem que estar vivendo uma vida contra teus padrões tóxicos. Lá atrás, simultaneamente, você está trabalhando as feridas, mas tem que estar fazendo. O terapeuta não vai trabalhar por você, não vai fazer por você. E outra, é preciso que você esteja conectado com a cura e com as ferramentas. E não sumir. Tem pessoas que somem do processo. E quando voltam cheias de resultados. Estavam muito ocupadas vivendo e percebendo e se desafiando e observando na própria vida a manifestação de tudo que elas sonharam, do que elas queriam, do que elas buscaram e estão vivendo.
Outra coisa é você sumir e não ter feito a tarefa de casa. Então, para resumir, e isso não se estender muito, como saber os resultados do meu processo? Se eu tô evoluindo ou não. Se você tá se sentindo diferente, é importante que você esteja se sentindo diferente diante das situações. Cara, esqueci aquela pessoa. Foi ótimo. Não, eu não me sinto mais mal em pagar minhas contas. Eu não me sinto mais mal em pagar minhas contas. Eu não seguro mais o dinheiro. Agora eu consigo investir em mim. Quando eu fiz a desprogramação neurobiológica de merecimento, não, de prosperidade, no mesmo dia eu senti os dias diferentes. Eu comecei a investir em cursos, comecei a me mudar de vida completamente. Desprogramação de autossabotagem. Eu voltei a trabalhar. Graças a Deus. E foi quando me permiti fazer a de prosperidade. Primeiro autossabotagem, depois prosperidade, depois merecimento. Porque você tem que se sentir merecedor para se dar o nível de permissão, né? Para se dar a permissão de ser feliz. Então, você precisa viver para passar pelas situações que vão confrontar as tuas escolhas, porque as tuas escolhas é que vão mostrar os teus resultados. Então você tem que viver e fazer diferente. Se você não consegue de jeito nenhum, um absurdo, eu não consigo fazer diferente, e aí então a gente continua trabalhando. Que por quê? Vamos mais. Tá precisando de mais desprogramação? Tem algo mais que a gente precisa conversar e entrar. Tem alguma lealdade aí, tem alguma questão ancestral e tal. Tem algum divórcio. E aí a gente vai trabalhando por trás, mas a atitude é sua. O estudo que você tem que fazer é seu. Eu quero ser uma pessoa diferente. Baseado em quê? Nas relações amorosas. Eu quero um relacionamento onde eu respeite o outro e seja respeitado. Vamos aprender? O arquétipo tá aqui dentro. Masculino, feminino, imperatriz, imperador. Tudo que você quiser. Tá aqui, ó. No inconsciente coletivo. Mas você também precisa saber identificar. E para isso você vai ter que estudar. A gente não nasce sabendo. A gente vai sendo engatilhado, sim, com muitos conhecimentos latentes, de acordo com o que a gente vai puxando de informação, que tá aí disponível para nós. Inclusive, na maioria das vezes, gratuito. Mas muito a gente vai ter que aprender mesmo, pela primeira vez. Estudar, pegar no papel e na internet, assistir, enfim. E tá tudo bem, é isso, o processo é esse. E leva tempo. Leva tempo. Por isso que é tão importante você ter um acompanhamento. Porque muitas vezes você não vai saber identificar qual o efeito colateral daquela ferramenta e qual é o resultado que ela vai te trazer, e os despertares, e o que é ou não despertar dela, e como prosseguir quando despertar. Por quê? Porque quando você desperta uma camada, tudo fez sentido. E agora, o que é que eu faço? Se você tem um acompanhamento, então você tem acesso a alguém que vai te direcionar para o próximo nível. Se não, você fica à sua própria sorte e a seu próprio limite de conhecimento sobre aquilo ali. Possibilidades. Por isso existe a batalha final, que é para que você não esteja só, para que você saiba como subir esse próximo nível da escada. Resultado final. Não tem resultado final. Você vai se conhecer pro resto da vida. Quanto mais você trabalha a ferida, mais feridas você vai encontrar, porque você tá curando a vida inteira, até que você pare. Teve um momento do meu processo que eu disse assim, eu coloquei pro universo em agosto de 2023. Eu coloquei pro universo, eu tava sentindo no meu coração, parou de olhar pra trás, não olhe mais pra trás, olhe só pra frente agora, avançar. Foi quando eu comecei, foi interessante, porque eu tava muito na cura, e ao invés de ir pra frente e evoluir e mudar o meu modelo de negócio, de trabalho, eu ficava sempre curando e indo pra ferramentas de cura. E aí eu comecei a sentir que tava na hora de olhar só pra frente. E aí os oráculos começaram a me dizer a mesma coisa. E aí a leitura, as meditações, a mesma coisa. E aí eu decretei. Numa meditação de 5ª dimensão, eu disse, pá, acabei o meu processo de olhar pra trás. Agora eu olho pra frente. E aí, quanto mais eu avanço, eu percebo as travas olhando pra frente. E vou curando o passado olhando pra frente, não pra trás, não buscando. Só que isso é outra etapa do processo. Foi preciso muita cura pra chegar ao ponto de dizer, agora eu não olho mais pra trás. E quando você decreta, você está tomando a decisão. Inclusive é mais uma coisa que eu vou adicionar, Natália, que é o decreto. Enfim, muitos insights.
Foi excelente fazer essa live. Qualquer dúvida, fala comigo. Lange Terapeuta, Instagram, que vai ser mudado também esse nickname, mas enfim. Meu nome é Jéssica Lange, sou terapeuta, estrategista e mentora espiritual. Me pesquisa aí pela internet, caso eu utilize de alguma outra maneira este vídeo aqui. Finalizando a live, gratidão por assistir até aqui. Continue me acompanhando. Tchau, tchau.